Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, uma segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, às 20 horas e 40 minutos, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Irmãos, eu estou muito feliz. Vocês não imaginam. O meu canal, nesses últimos dias, ele tem crescido bastante. O número de visualizações das mensagens tem sido bastante elevado. Uma média de 400 visualizações por dia de cada vídeo que eu tenho gravado. Por que eu estou feliz? Porque a minha preocupação e o que eu quero é que esta mensagem da graça de Deus possam alcançar um número imenso de pessoas. Os nossos irmãos que estão nas religiões, sejam elas evangélicas ou não, que são filhos da livre, mas o véu ainda está posto sobre o rosto, estão ainda debaixo de preceitos dos homens, com fardo pesado sobre os ombros, vivendo nessas sinagogas, seguindo a homens, sem poder questioná-los. Essa é a minha preocupação, porque eu vim de lá, e muitos de nós que hoje somos livres, viemos de lá também. Sabemos o que é viver debaixo dessa opressão. O Cristo Nazareno, ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para cumprir a lei. Ele sabia o que os judeus, que era considerado o povo de Deus, o que eles estavam passando, vivendo debaixo da lei e sem conseguir cumpri-la. E as consequências vinham sobre eles. A lei mandava apedrejar. A lei matava. E então o Cristo veio se fazendo carne, nascido de mulher, para cumprir toda a lei, as 632 do Torá, que os judeus não conseguiam cumprir. Então, essa era a preocupação dele. Hoje nós vemos pessoas dentro desses lugares ainda debaixo da lei de Moisés, cumprindo preceitos, rudimentos, praticando cerimoniais, fazendo disso uma doutrina. O primeiro cerimonial que a pessoa tem que cumprir após aceitar o rito de aceitar Jesus é se batizar. Conforme eles dizem, batizar para que seja salvo. Depois, a tal ceia do Senhor. Quando nasce uma criança, apresentação de criança. São essas coisas que as pessoas têm que cumprir. Tem que frequentar trabalhos de orações, ir para montes, vigílias, dar dízimo. O tema é como agradar a Deus vivendo na lei de Moisés. É possível agradar a Deus vivendo na lei de Moisés? Eles pensam que estão agradando a Deus. Isso tem sido a bandeira dos religiosos. Frequentar o templo é agradar a Deus. Participar das campanhas é agradar a Deus. Participar dos círculos, das consagrações, das reuniões é agradar a Deus. Fazer, aspas, essa tal obra de Deus que eles chamam é agradar a Deus. É assim que eles dizem, que eles ensinam, é assim que eles pensam. Daí eu pergunto, como agradar a Deus vivendo debaixo da lei?
Quando a lei foi dada por Deus e entregue a Moisés para que desse ao povo, a lei era para que eles pudessem cumpri-las. E se eles conseguissem cumprir toda a lei, eles estariam agradando a Deus. Mas nenhum deles conseguiram cumprir. Nenhum deles. Foi preciso que o próprio Deus enviasse o seu filho, fazendo dele, nascido de mulher, um judeu, para que pudesse cumprir por todos. E assim ele fez, ao ponto de chegar ao fim e dizer: está tudo consumado. Encerrou, acabou. Mas eles trazem tudo para depois da cruz. É como se eles não crescem no cumprimento da lei pelo Cristo Nazareno. Porque eles continuam praticando, eles continuam vivendo debaixo da lei de Moisés, nessas práticas, negando eles o sacrifício da cruz. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 31, diz assim: disse Jesus a quem? Aos judeus que criam nele, porque muitos não o receberam, não creram que ele era o Messias que havia vindo. E ele diz: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele veio para quê? Ele veio para cumprir a lei. Ele veio para libertar o seu povo do jugo da lei. Se eles crescem, eles seriam libertos. Deram eles: somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Vocês vão entender isso mais para frente. Como é que dizes que seremos livres? Eles achavam que não estavam debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão, por serem descendentes de Abraão. No 34, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E eles estavam ou não estavam? Porque estavam debaixo da lei. A lei, o pecado era a transgressão da lei. De que Jesus estava dizendo? Que verdade era essa que ele iria libertá-los? Ele sim estava se referindo da escravidão da lei de Moisés. Era disso que ele estava falando. Se vocês que creem em mim verdadeiramente são meus discípulos e vão conhecer a verdade que liberta. E esta verdade, muitos ainda não conseguem enxergar dentro desse sistema religioso, que eles foram libertos, porque os gentios, eles foram inseridos também no contexto quando Cristo morre e derrama seu sangue. Ele veio para os seus o rejeitaram, mas ele não deixou que os gentios, que nada tinha a ver com a comunidade de Israel, ficasse de fora. Daí que ele separa Saulo, porque era assim que ele era conhecido, o perseguidor, traz a revelação da graça para Paulo, quando ele vai ao terceiro céu. E essa revelação da graça de Deus era para os gentios. O evangelho da incircuncisão. Foi para isso que ele veio, o Nazareno, para tirar o pecado do mundo. Que mundo era este? O mundo de Israel. Quando ele diz lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai, ele estava se referindo ao mundo de Israel.
Era o evangelho dado a Pedro e aos demais, o evangelho da circuncisão. Por que que eles deveriam ir ao mundo de Israel? Porque eles estavam transgredindo a lei. E transgressão da lei era pecado. Sabe por que ainda hoje a religião aponta o dedo para as pessoas e diz que as pessoas são pecadoras? Não é isso que eles fazem? Mesmo, aspas, eles dizendo que quando uma pessoa aceita Jesus e que eles oram para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida e depois elas se batizam em água, em que ali eles se tornam, segundo eles, uma nova criatura, porque todos nós que nascemos depois da cruz já nascemos nova criatura, mas eles dizem que é após o batismo nas águas. E essas pessoas, mesmo eles dizendo assim, continuam para eles sendo sempre pecadoras. Porque eles excluem, eles suspendem, nas suas mensagens, eles falam acerca disso. Pegam textos isolados e cria-se daí uma doutrina. Leia lá na epístola de João, na primeira, quando ele diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Não sabe o porquê que João estava dizendo aquilo. João estava se referindo aos judeus que diziam que não pecava, era mentiroso, porque todos eles foram transgressores da lei. E transgredir a lei, como eu já disse, era pecado. Porque eles ainda vivem debaixo da lei de Moisés. Por isso que eles dizem lá que elas ainda são pecadoras. Eles dizem assim, pecadores arrependidos. Por que que eles dizem isso? Porque eles ainda estão debaixo da lei de Moisés, dos rudimentos da lei e dos preceitos dos homens. Procuram agradar, aspas, a Deus, vivendo a lei de Moisés. Eles acham que fazendo todas essas coisas, seguindo todos esses, praticando todos esses rudimentos, eles estão agradando a Deus, como eu disse na introdução desta mensagem, desta pérola da graça de Deus. Lá dentro dos templos que nós chamamos de sinagogas, e eles dizem que é igreja, lá tem o quê? Lá tem dízimo. Dízimo era da onde? Da lei. Lá tem batismo, era da lei. Monte, jejum, ida ao templo, cerimonialismo. Todas essas coisas eram da lei. E todas essas coisas são praticadas ainda dentro das sinagogas. Eles estão ou não estão debaixo da lei? Você, religioso, você que frequenta esses lugares, que vai ouvir esta mensagem, que vai assistir esse vídeo, faça uma reflexão. Acorda tu que dorme, desperta-te dentre os mortos e o Espírito Santo te esclarecerá. Vivem ou não vivem debaixo da lei? Com todas essas práticas eram da lei. Então, de acordo com o que o Nazareno dizia, esses hoje também vivem debaixo do pecado. Porque se pecado era transgressão da lei, se a lei para eles ainda está em evidência, se ela ainda está em vigor, e as pessoas quebram, transgride aquele que era para ser dizimista e não é dizimista, aquele que é para ir ao monte e não vai ao monte, aquele que é para jejuar e não jejua, aquele que é para realizar cerimoniais e não realiza, são o quê? Transgressores da lei. Então estão em pecado, segundo este ensino do Cristo Nazareno. A graça, querido, nos afasta de todas essas coisas. A graça nos afasta do véu de Moisés. O véu que Moisés punha. Esse véu não está mais sobre nós da graça de Deus. Quando nós lá estávamos, o véu ainda estava posto sobre nós. Porque Moisés, a lei era lida dentro dessas sinagogas, como ela é lida até os dias de hoje.
E eles dizem que, olha, o que o profeta Malaquias está dizendo para nós, olha o que Moisés está dizendo para nós, e assim sucessivamente. No versículo 33, eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como vós dizeis que seremos livres? Eles eram sim descendentes de Abraão, mas na carne. Mas Deus não é pai da carne. Ele é pai dos espíritos. Pai dos espíritos. Ele não é Deus da carne, ele não é o pai da carne. A religião foca muito no homem carnal, no homem físico. Eles não sabem separar as obras da carne das obras da lei. Lá dentro desses lugares, eles estão na prática da lei ainda, que são os rudimentos. E aqueles que cometem qualquer uma das obras listadas por Paulo quando ele escreve aos Gálatas, esses estão na prática das obras da carne. Olha o que diz lá em Romanos. Eu quero ler capítulo 9. O autor da epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, nos versículos de 6 a 8, olha o que ele diz. Se não vejamos, não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos o quê? Seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a tua descendência. 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes de Abraão. 9, pois a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá o seu filho. Mas era até o 8, eu fui até o 9. Então quantos dentro desses lugares batem no peito e dizem: eu sou filho de Deus? E como filho de Deus que eles dizem quem são, eles cumprem ainda os rudimentos da lei de Moisés. Usar o nome de Deus, de Jesus, como eles usam, pensando que estão ou que vão agradar a Deus. É isso que eles fazem. Quero lhes dizer que o povo da fé vive no Cristo ressuscitado. O povo da fé vive nas boas novas que o Pai fez, as boas obras que o Pai fez, quando ele deu o seu Filho para o sacrifício, que é a verdadeira obra perfeita. Sim, aquela que foi feita na cruz do Calvário é a verdadeira obra, é a obra boa que o Pai nos deu, para que os seus filhos andem nela. Nós estamos voltados para o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Nós cremos na revelação dada por ele a Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Nós vivemos e andamos por fé. Nós tão somente estamos aqui cada dia mais entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, crescendo na graça e no conhecimento, reinando em vida e descansando nele tão somente. Viver por fé não é materializar a fé para que se possa ver para crer. Viver por fé é tão somente crer em tudo quanto ele fez, sem ser necessário, sem ser preciso fazer o que ele fez
como os religiosos fazem dentro dessas sinagogas. Andar por fé é crer, é tomar posse em tudo quanto ele fez. Nós cremos em tudo quanto ele fez. Não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os da promessas que são contados como descendentes, como está aqui em João 8, versículo 34. Como eu já disse, o pecado aqui, nesse diálogo dele com seus discípulos, era a transgressão da lei. E todos que transgrediam a lei eram escravos da lei. Os transgrediam, e por transgredir se tornavam escravos da lei. O fardo era pesado. O jugo dela era terrível. Por isso que em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Está lá em Mateus 11, 28. Ele fala ali do fardo da lei, do jugo terrível da lei. Ele disse: eu vos aliviarei. Então ele tirou o pecado. E agora vem a religião e coloca de novo o pecado sobre as pessoas. Porque se elas praticam essas coisas dentro dessas sinagogas, e quando elas transgridem essas leis colocadas por eles ainda nos nossos dias, essas pessoas são o quê? Pecadoras, transgressoras da lei. Então, ele veio e tirou o pecado. E vem a religião e coloca pecado. Olha o que João, na sua epístola, primeira, no capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, diz: todo aquele que comete pecado transgride a lei. Não era isso que os judeus estavam fazendo? Cometendo pecado e se tornavam então transgressores da lei. João diz assim, ó: qualquer um de vocês que disser que não tem pecado é mentiroso. Pois o pecado é a transgressão da lei. Eles eram ou não eram pecadores? Jesus tirou ou não tirou o pecado? João Batista, o precursor, disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro morreu na cruz, derramou o seu sangue para que o pecado fosse tirado. E agora vem a religião e coloca o que fazem os que dão lugar à carne. Não é pecado, como eles dizem aí dentro desses lugares que é pecado. Isso é transgressão da carne. Essas obras listadas por Paulo aos Gálatas não é pecado, são transgressão da carne. Pecado é isso que vocês andam fazendo, trazendo tudo da lei e mandando que as pessoas cumpram. Nos tempos do Nazareno, isso era pecado, porque eles estavam transgredindo. Mas se vocês ainda trazem para depois da cruz, vocês são o quê? Pecadores. Agora, essas obras aqui são obras da carne. O que o apóstolo da graça diz sobre isso? Ele diz que tudo aquilo que o homem semeia, isto ceifará. Exemplo, fumar é pecado? Não, é uma transgressão da carne. Ele ceifa o quê? Ele pode colher um câncer no estômago, sei lá, no pulmão, uma aneurisma cerebral. Beber é pecado? Não, transgressão da carne. Ele pode adquirir uma úlcera, uma doença que tem matado muitas pessoas que bebem. Eu perdi um irmão com cirrose por causa da bebida. Bebeu desde 18 anos até os 50. Morreu. O meu irmão, ele colheu na carne aquilo que ele plantou. Se a pessoa vive na prática da prostituição, ela pode pegar uma doença, tem consequência, pode morrer por causa disso. Quantas pessoas perderam a vida por causa de relações?
Aquele que escolhe o caminho do tráfico, aquele que escolhe qualquer caminho, que não seja um bom caminho, ele vai colher aquilo que ele que tiver plantado. São transgressões da carne. Os espirituais não vivem nessas práticas, porque são espirituais. Como Paulo disse, eu já não vivo, mas ele vive em mim. Não sou mais carnal, sou espiritual. Tenho a mente dele. São assim que os espirituais se comportam. Vocês não vê nós, da graça de Deus, ficar falando dessas coisas. Ah, você que está aí bebendo, você que está aí fumando, você que está aí se prostituindo. Nós não falamos disso. Porque sabemos que todas essas coisas são o quê? Obras da carne. E quem pratica vai colher aquilo que está plantando. O Filho de Deus, ele não vive nessas práticas. Quando ele comete qualquer uma dessas coisas, o Espírito Santo que habita no seu espírito, peraí, calma. Não é por aí. Olha o que você está fazendo. Olha o que... E ele para e reflete, realmente é mesmo. Mas quem vive nesta vida, debaixo de preceitos dos homens, se sujeitando a homens, vivem constantemente nessas práticas das obras da carne. Quem semeia na carne, colhe na carne. E quem semeia no Espírito, colhe no Espírito. Então, para encerrar, eu pergunto, como agradar a Deus vivendo na lei de Moisés? Nos rudimentos, nos preceitos dos homens, praticando todas essas coisas. Como agradar a Deus? Tem como agradar a Deus? Não. Pensam que estão agradando, mas não tem como agradar a Deus vivendo na prática dessas coisas. Então o tema é esse, como agradar a Deus vivendo na lei de Moisés. Forte abraço, um beijo no seu coração. Se você gostou, dê um like. O like ajuda o YouTube a recomendar. Faça isso. Se você gostou, que não é inscrito, se inscreva. Divulgue para outras pessoas, compartilhe. Vamos junto levar essa pérola da graça de Deus para tirar os nossos irmãos que ainda estão dentro desses lugares, os filhos da livre, que precisam se despertar de dentre os mortos. Esta é a verdadeira obra de Deus. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.